Participação da secretária Márcia Baldini, que explicou o que muda a partir de agora, dizendo que mais para frente, quando forem retomadas as aulas, podem se ter aulas aos sábados, também durante os feriados, claro, para não prejudicar esse ano letivo dos alunos. Além da educação, uma outra dúvida de todo mundo também, principalmente para os microempresários, é a respeito de como manter as empresas funcionando depois que isso acabar. Claro que a gente fala de tranquilidade, de tentar se modernizar, fazer diferente neste momento, mas a preocupação, de fato, ela existe. E sobre isso, a gente vai conversar com o Augusto. Ele é gerente regional do Sebrae e ele vai falar para a gente algumas dicas que a gente pode falar a respeito, inclusive, de financiamento empresarial, algumas dicas para quem também está com a pulga atrás da orelha, né? Augusto já aparece aqui, participa ao vivo com a gente. Augusto, o Sebrae que está fazendo neste momento também toda essa consultoria, esse aporte, esse apoio aos micro e pequenos empresários também. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Sim, nós estamos, na verdade, realizando o nosso papel, fortalecendo o nosso papel nesse momento. A gente entende que é um momento extremamente delicado para as pequenas empresas. Nos últimos 10 dias, tomamos uma série de medidas, principalmente em termos de conteúdo orientado ao momento do pequeno empresário, mas a gente sabe que a partir desse momento, já há algum tempo, o foco será crédito, né? O fôlego das nossas pequenas empresas é um fôlego curto, é natural isso. Das grandes empresas também mas é um fôlego um pouco maior, e o pequeno empresário ele já está sofrendo com a queda de faturamento, com a queda expressiva aí da procura do seu cliente. Nos últimos dias, houveram uma série de anúncios em relação a crédito no mercado. Acho que os empresários estão acompanhando, a sociedade em geral está acompanhando, e um dos últimos anúncios, e talvez o mais robusto que possa de fato auxiliar, foi feito ontem. Inclusive, o Sebrae possui um fundo próprio, o sistema Sebrae, que é o FAMP, e ontem foi anunciado que, num acordo com o governo federal, uma parte da arrecadação do sistema Sebrae durante um período, durante 3 meses, será totalmente direcionado a esse fundo. Então, será mais um mecanismo, nesse caso, é um fundo de garantias, né, que o FAMP é um fundo de garantias nacional, mas será mais um mecanismo para engrossar as linhas de crédito que estão presentes no mercado. A gente entende que essa é a prioridade no momento, recurso, dinheiro para dar fôlego aos pequenos empresários. E como que vai funcionar essa questão desse crédito para os empresários? Todos terão acesso a ele? Eu queria que você explicasse para a gente. Tá. Assim como o FAMP, que é esse fundo específico que foi anunciado ontem, que nós estamos falando, como a gente mencionou agora há pouco, também tem outros fundos, outras linhas sendo anunciadas, tanto pelo governo federal, a nível federal, a nível estadual. A Fomento Paraná acabou de anunciar um grande aporte também, e na nossa região, as cooperativas de crédito, nós temos um fundo garantidor de crédito aqui no Oeste também, a Garante Oeste. Esses anúncios, isso é importante, é difícil pedir ao empresário nesse momento paciência, vocês abriram a reportagem falando isso, né? A importância de ter um pouco de tranquilidade. Nós entendemos que é muito difícil pedir nesse momento, mas é necessário ainda um pouco. A maioria desses anúncios, a partir do momento que eles são feitos, começa uma reestruturação de como operar, desde o fundo, ou seja, esse é o fundo que é um fundo nacional, por exemplo, até chegar na base. Isso envolve diversas instituições, principalmente as instituições financeiras, porque ao final, os fundos de aval, como é o caso do FAMP, eles avalizam a operação de crédito, ou seja, eles dão a garantia que o pequeno empresário nesse momento não tem condições de dar a garantia, mas quem dá o financiamento, quem emite o financiamento é a instituição financeira, é o banco, é a cooperativa de crédito. Então, a partir desses anúncios, começa-se o desenho da operação e como as instituições podem operar. Então, não há o desenho ainda da operação. O que nós sabemos é que só no FAMP nós vamos ter R$1 bilhão disponíveis, e com esse 1 bilhão, como ele é um sistema de garantidor, significa que nós devemos ter no mercado mais 10 a 12 bilhões de crédito disponíveis. Nesse caso, para os pequenos empresários, para o MEI, para o microempresário individual, e para as empresas de pequeno porte, de micro e pequeno porte. Esse é fundo específico. Há outros fundos, há outras linhas específicas que abrangem outras classes, outros portes de empresas, né? Normalmente começa-se pelo MEI, que é o primeiro porte legalizado de menor rendimento, de menor faturamento, e vai até as grandes empresas. É natural, como é a função do Sebrae, como nós trabalhamos para as pequenas empresas, nós nos concentramos mais nesse porte, e por isso que o FAMP está direcionado a eles.
Augusto, essa iniciativa ela faz parte da medida provisória 932 e qual que é a dificuldade de acesso ao crédito aos pequenos e aos microempresários também neste momento, principalmente? Sim, essa medida é justamente a parte dessa MP, né, da 932. Ela direciona diretamente, então, conforme nós falamos, 50% do recurso durante 3 meses de todo o sistema SEBRAE para esse fundo. A dificuldade para que o pequeno empresário que está nos assistindo agora, para o microempresário que está vendo essa reportagem, é porque é justamente nesse tempo entre o anúncio e a operação. Sempre que tem um anúncio, aumenta a expectativa, a gente entende isso. Agora, de novo, né, até a operação, até para que isso seja possível, o empresário acessar, tem um tempo, tem um delay. São vários passos a serem realizados. E muitas vezes a gente está falando em dinheiro público. Quando a gente fala assim, em dinheiro público, tem uma responsabilidade na aplicação entre todos os agentes envolvidos. Então, nesse momento, a gente enfatiza. Precisamos um pouco mais de tempo, as instituições financeiras também precisam um pouco mais de tempo para que esse recurso esteja disponibilizado aqui na ponta. A gente acredita que nos próximos dias, tanto o recurso viabilizado pelo FAMP, que é o específico dessa medida provisória, assim como outras fontes de recurso que estão sendo viabilizadas a nível estadual, a nível regional ou a nível federal, também comecem a chegar na ponta. De novo, né, se o empresário tiver um pouco mais, puder esperar um pouco mais e ter um pouco mais de tranquilidade, ele pode acessar o recurso que é mais barato para ele e mais adequado nesse momento. Para isso, nós sempre orientamos também, converse com o seu banco, tenha essa conversa muito clara com o seu gerente, se não, o seu banco não está conseguindo lhe dar o suporte, busque uma outra alternativa para saber qual é o melhor caminho para você tomar. Além disso, no SEBRAE, nós damos orientações de crédito, ou seja, nós não só indicamos qual é a linha, mas nós também temos consultorias especializadas em gestão financeira, gestão de recursos. Então, é importante que o empresário também esteja atento a isso, tá? Considerando o recurso que ele vai poder acessar, como é melhor ele aplicar, em qual forma ele aplica, né? O que ele deve priorizar nesse momento. Então, isso é muito importante. É claro que o dinheiro é o emergencial agora, a gente entende isso, mas ter a orientação adequada de como utilizar esse recurso é muito importante também. Obrigado, Augusto, pela participação com a gente aqui. Claro, o SEBRAE tem especialistas, tem consultores preparados para dar a melhor informação ao micro e pequeno também empreendedor nesse momento, aos empresários que estão, claro, temerosos. Agora não é para ser diferente e toda a consultoria, toda a voz de um especialista é muito bem-vindo. Boa tarde para você, Augusto, do SEBRAE, falando ao vivo com a gente nessa edição do JT1.